Se você começou este dia fazendo contas na cabeça, preocupado com o que vence amanhã, tentando entender como fechar o mês sem apertar ainda mais o coração, essa oração é para você. Talvez ninguém ao seu redor saiba o peso que você está carregando em silêncio. Talvez você tenha acordado antes do despertador, não por disciplina, mas por preocupação. Hoje nós vamos colocar essa área diante de Deus com fé madura, sem desespero, mas com confiança firme. Existem momentos em que o dinheiro parece escapar pelas mãos. A conta chega antes do salário. O cliente atrasa, o contrato não sai, o emprego ainda não aparece, e quando a provisão parece incerta, a mente começa a criar cenários de medo. Mas antes que o medo se instale, precisamos lembrar de uma verdade espiritual. Nossa segurança não está apenas no que vemos, mas em quem governa aquilo que ainda não vemos. Deus não ignora as necessidades materiais. A Bíblia fala de pão diário, de portas abertas, de provisão no tempo certo. Ele conhece o aluguel que vence, a parcela acumulada, o cartão que precisa ser pago, o sustento dos filhos, o custo da vida que pesa. Nada disso passa despercebido aos olhos do Pai. A fé não é negar a realidade, é confiar que a realidade pode ser transformada pela intervenção dele. Hoje nós vamos orar por milagre financeiro. Sim, mas também por sabedoria, direção, disciplina, estratégia e livramento de decisões precipitadas. Porque o verdadeiro milagre financeiro não é apenas dinheiro que chega, é equilíbrio que permanece, é provisão que se estabelece, é paz que não depende do saldo bancário. Se você crê que Deus pode cuidar dessa área da sua vida, escreva agora nos comentários: Deus é a minha provisão. Deixe também seu pedido. E se ainda não é inscrito, inscreva-se para permanecermos juntos em oração todos os dias. Respire fundo agora. Não permita que a ansiedade conduza este dia. Nós vamos colocar cada dívida, cada medo e cada necessidade diante do Senhor, confiando que Ele é capaz de abrir caminhos onde hoje você só enxerga obstáculos. A palavra de Deus nos lembra em Deuteronômio que é o Senhor quem nos dá força para adquirir riqueza. Isso significa que a capacidade de trabalhar, a inteligência para administrar, a oportunidade que surge no momento certo e até a criatividade para gerar renda vem dele. Não é apenas sobre dinheiro caindo do céu, é sobre Deus capacitando, abrindo caminhos e sustentando processos. Muitas vezes, nós olhamos apenas para o resultado final e esquecemos da fonte. Quando a provisão diminui, pensamos que tudo acabou. Mas a nossa fonte nunca secou. O mesmo Deus que sustentou o povo no deserto, que multiplicou pães e peixes, que fez o azeite da viúva não acabar, continua sendo o Deus que cuida de seus filhos hoje. Talvez você esteja vivendo uma fase apertada. Talvez a renda tenha diminuído. Talvez algo inesperado tenha surgido e abalado sua estabilidade. Isso não significa abandono. Isso significa que você precisa ajustar sua confiança novamente na direção certa. A escassez não define sua identidade. Sua identidade está na fidelidade de Deus. Existe também um aspecto espiritual que não podemos ignorar. Quando o medo domina, ele paralisa decisões. Quando a ansiedade governa, ela leva a escolhas precipitadas. E escolhas precipitadas geram ainda mais dificuldade. Por isso hoje, antes mesmo de pedirmos recursos, nós pedimos equilíbrio emocional, porque um coração firme toma decisões melhores. Deus pode abrir portas que você não imaginava, pode conectar você às pessoas certas, pode gerar oportunidades inesperadas, pode trazer soluções criativas, pode mover situações que pareciam travadas. Mas enquanto isso acontece, Ele também trabalha dentro de você, fortalecendo sua disciplina, ajustando prioridades e ensinando administração sábia. Milagre financeiro não é apenas saída de emergência. É construção de estabilidade, é livramento de ciclos repetitivos, é aprendizado que evita cair na mesma armadilha, é provisão acompanhada de maturidade. E isso é algo que o Senhor faz com aqueles que confiam nele. Agora prepare seu coração, porque no próximo momento nós vamos entrar em oração direta e específica sobre finanças, portas de emprego, negociações, dívidas e oportunidades.
Coloque diante de Deus aquilo que mais pesa neste momento. Não esconda sua necessidade. Ele já conhece cada detalhe. Respire fundo novamente. A provisão não depende apenas das circunstâncias atuais. Ela depende do Deus que governa acima delas. Ore comigo agora. Coloque diante de Deus aquilo que mais tem pesado no seu coração nesta área financeira. Não esconda sua necessidade. Ele já conhece cada detalhe, mas quando você entrega, você alinha sua confiança à vontade dele. Pai amado, nós nos colocamos diante da tua presença, reconhecendo que o Senhor é a nossa fonte. Não confiamos apenas no salário, no contrato, no cliente ou na circunstância. Confiamos no Deus que sustenta, que abre portas e que guia decisões. Hoje apresentamos cada dívida, cada preocupação, cada conta acumulada, cada atraso e cada medo que tem roubado a paz. Senhor, visita agora a vida daquele que está sufocado financeiramente. Aquele que tem feito contas e não encontra saída. Aquele que já tentou negociar e ainda não viu solução. Traz clareza para organizar, sabedoria para priorizar e coragem para enfrentar o que precisa ser resolvido. Afasta o desespero e coloca equilíbrio no coração. Pai, pedimos portas abertas, oportunidades novas, chamadas inesperadas, propostas que avancem, clientes que retornem, negociações favoráveis. Direciona entrevistas, processos seletivos, contratos e acordos. Que aquilo que parecia travado comece a se mover segundo a tua vontade. Oramos também por livramento de decisões precipitadas. Livra de empréstimos que geram mais peso. Livra de compromissos que trariam ainda mais dificuldade. Dá discernimento para reconhecer o caminho certo. Ensina administração, disciplina e constância. Que a provisão venha acompanhada de maturidade. Senhor, repreendemos o espírito de medo que tenta dominar a mente. Repreendemos a ansiedade que paralisa. Declaramos que a nossa confiança está no Deus que nunca falha. Se for necessário recomeçar, dá força para recomeçar. Se for preciso ajustar, dá humildade para ajustar. Se houver uma nova direção, dá sensibilidade para perceber. Abençoa as mãos que trabalham. Abençoa o comércio, o autônomo, o profissional liberal, o empregado e o empreendedor. Multiplica aquilo que está nas mãos deles, segundo a tua vontade. Que o esforço honesto seja honrado. Que a fidelidade seja recompensada no tempo certo. Pai, pedimos provisão suficiente para o sustento da casa, para a tranquilidade da família e para a estabilidade que traz paz. Não buscamos excesso por ganância, mas pedimos o suficiente com dignidade e equilíbrio. Que nunca falte o necessário. Nós declaramos que este ciclo de aperto não define o futuro, que esta fase não é permanente, que existe saída, existe direção e existe cuidado do Senhor sobre cada detalhe. Confiamos que o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, continuamos diante da tua presença intercedendo de forma específica por emprego, negócios e estabilidade futura. Há pessoas que estão desempregadas há meses, pessoas que acordam cedo, enviam currículos, aguardam respostas e recebem silêncio. Senhor, visita agora cada um deles com direção clara. Que o currículo certo chegue ao lugar certo, na hora certa. Abre portas que estavam fechadas. Move situações que pareciam estagnadas. Toca no coração de recrutadores, supervisores e gestores. Que o favor do Senhor esteja presente nos processos seletivos, nas entrevistas, nas avaliações e nas decisões finais. Que a oportunidade venha acompanhada de paz, estabilidade e dignidade. Oramos também por aqueles que estão empregados, mas inseguros, pessoas que vivem com medo de cortes, de redução, de instabilidade. Senhor, traz segurança emocional. Se houver mudança, que seja para algo melhor. Se houver promoção, que venha no tempo certo. Se houver ajuste, que seja acompanhado de crescimento. Intercedemos pelos empreendedores, pelos autônomos, pelos profissionais liberais e pequenos comerciantes. Abençoa cada negócio que luta para se manter de pé.
traz clientes, contratos, parcerias e crescimento sustentável. Livra de prejuízos inesperados. Dá estratégia para organizar, investir com prudência e administrar com equilíbrio. Senhor, quebramos ciclos repetitivos de desorganização financeira. Que a nova fase seja marcada por planejamento, disciplina e consciência. Que haja aprendizado em cada etapa. Que não seja apenas uma saída emergencial, mas o início de estabilidade verdadeira. Pai, alcança também aqueles que estão endividados além do que conseguem pagar. Dá sabedoria para renegociar. Dá favor nas conversas. Dá humildade para pedir ajuda quando necessário. E, acima de tudo, dá paz para atravessar essa fase sem perder a esperança. Oramos por quem está começando algo novo, um pequeno negócio, um projeto, uma ideia que ainda parece frágil. Se isso vier do Senhor, confirma. Se não for o caminho, redireciona com clareza. Não queremos portas abertas fora da tua vontade. Queremos aquilo que gera crescimento saudável e sustentável. Que esta seja uma temporada de reconstrução sólida. Não apenas dinheiro entrando, mas estrutura sendo firmada. Não apenas recurso momentâneo, mas estabilidade futura. Que cada decisão tomada a partir de hoje seja guiada pela tua sabedoria. Confiamos que o Senhor trabalha em silêncio enquanto nós esperamos com fé. E mesmo que a resposta não seja imediata, a direção começa agora. A estabilidade começa agora. A maturidade começa agora. Em nome de Jesus, amém. Respire fundo mais uma vez. Não saia deste momento carregando o mesmo peso com que entrou. Você entregou. Você colocou diante de Deus aquilo que estava sufocando sua mente. E isso já é um passo espiritual importante. A fé não ignora a realidade, mas também não se curva a ela. Lembre-se de algo essencial. Provisão não é apenas dinheiro entrando, é direção sendo revelada. Talvez hoje você ainda não veja a resposta completa, mas pode perceber pequenos sinais. Uma ideia diferente, uma ligação inesperada, uma conversa que abre uma possibilidade. Deus trabalha muitas vezes nos detalhes. Continue fazendo sua parte com responsabilidade. Organize o que puder organizar. Corte o que precisar cortar. Planeje o que for possível planejar. Mas não faça isso com desespero. Faça com confiança. Porque existe uma diferença entre agir com medo e agir com fé. Hoje, nós escolhemos agir com fé. Se a fase está apertada, isso não significa que ela é definitiva. Fases mudam, estações passam, ciclos se encerram. O que hoje parece um período de escassez pode ser, na verdade, um tempo de aprendizado que prepara você para uma estabilidade maior no futuro. Deus não desperdiça processos. Não permita que a vergonha domine seu coração. Dificuldades financeiras não definem seu valor. Elas não anulam sua dignidade. Elas não determinam seu futuro. Você continua sendo cuidado por Deus, mesmo enquanto atravessa um período difícil. Agora eu quero que você fortaleça sua fé mais uma vez. Se esta oração falou com você, deixe seu amém nos comentários e escreva novamente: Deus é a minha provisão. Isso fortalece sua declaração de fé e ajuda este vídeo a alcançar outras pessoas que também precisam dessa palavra. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora e permaneça conosco em oração constante. E compartilhe este vídeo com alguém que está enfrentando dificuldades financeiras em silêncio. Que o Senhor traga equilíbrio à sua mente, estratégia às suas decisões, provisão ao seu lar e paz ao seu coração. Que as portas certas se abram no tempo certo, que a estabilidade seja construída passo a passo e que você atravesse esta fase com dignidade, fé e maturidade. Nós confiamos no Deus que sustenta, direciona e cuida. Em nome de Jesus, amém.